Nós mostramos agora há pouquinho, né, que uma empresária pagou a hospedagem da família e planejou festejar o aniversário da sua garotinha, da sua filhinha de 7 aninhos, né? Mas ao chegar no hotel, o local estava abandonado, sujo, sem funcionar. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, para que a Maria possa nos trazer informações do que se pode fazer nesses casos. Se você foi vítima ou está sendo vítima agora, o que fazer? Como proceder? É o que a gente quer saber, Maria. Pois é, Wilson, olha, esse não vai ser o primeiro e também não vai ser o último caso de tentativas de golpe. Por isso é importante saber o que fazer, quais as medidas, né, tomar antes para prevenir cair numa situação como essa. É por isso que o Erickson Dantas, que é vice-presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB, está aqui com a gente para falar sobre isso, né? Alguns cuidados são necessários para evitar tipos de golpe, para que a pessoa não tenha um prejuízo financeiro, né? E quando a gente fala de cuidados, a gente está falando de quê, Erickson? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson Júnior e todos aqueles que nos assistem, todo o estado de Alagoas, no programa Fique Alerta. O consumidor deve ficar atento nessa questão em relação aos cuidados, com uma pergunta bem formulada por você, para que ele não caia nas chamadas armadilhas, em golpes. Primeiramente, é muito importante que o consumidor pesquise a respeito, aí no caso, como foi veiculado a matéria, né, através do Instagram, enfim, que pesquise se realmente aquele estabelecimento, no caso o hotel, ou os hotéis como queiram, né, se realmente a página do Instagram é a página correta, se possui um número considerável de seguidores, isso também faz diferença. Procure também saber se o hotel ou o resort, enfim, possui um site específico. Procure fazer a reserva através de um número de telefone específico e também que tenha o maior cuidado para que não façam depósitos em nome do credor, sendo uma pessoa física, porque os hotéis, obviamente, possuem uma conta, pessoa jurídica, CNPJ, e esses cuidados o consumidor tem que ter para que ele não caia num golpe que poderá ser configurado aí no caso do estelionato. E a gente vê que existem muitos hotéis, pousadas e hoje também apartamentos de aluguel por temporada que acabam alugando e o golpista pode também pegar uma foto de um local existente e se passar como dono. Exatamente. Infelizmente, essa modernidade, esse avanço da tecnologia, ainda tem essa fragilidade que o consumidor, que é a parte mais vulnerável na relação jurídica entre fornecedor e fabricante, acaba no prejuízo, né? Acaba pagando pata, desculpa a expressão, mas essa é a forma assim coloquial de falar, rasa de falar. E neste caso aí é importante que primeiro exista uma pesquisa muito bem detalhada, de forma que o consumidor não caia numa armadilha, não fique numa situação vexatória, como ocorreu no caso aí que foi veiculado, né? E infelizmente, existe essa prática de crimes ou supostos crimes de estelionato, que está tipificado no artigo 171 do Código Penal, que tem uma pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa, e o consumidor tem o direito de reaver essa questão dos seus direitos, procurando a delegacia de polícia, fazendo boletim de ocorrência, prestando queixa, e também o próprio CDC resguarda o consumidor em relação à propaganda enganosa, as questões que podem configurar uma ação de indenização por danos morais e materiais, e procurar os órgãos do Poder Judiciário, que tudo está fundamentado no artigo 6º, incisos 4, 6º, artigo 6º, incisos 4, 6º e 7º do próprio Código de Defesa do Consumidor. Toma os cuidados, mas não é para cair, mas se cair tem que procurar os direitos aí para garantir pelo menos o ressarcimento do que foi perdido. Exatamente, procura os seus direitos, faz o BO, boletim de ocorrência. Hoje tem a facilidade de fazer o BO de forma online, né? A Polícia Judiciária, a Polícia Civil fornece essa condição, essa comodidade ao consumidor, munir provas, ter os comprovantes de depósito, de transferência. Se o consumidor puder ter a oportunidade de fazer esses pagamentos em cartão de crédito, seria melhor, porque você faz o estorno, não é? Mas infelizmente às vezes não tem um limite específico, não pode usar o cartão por outras questões pessoais e particulares. E também sempre se munir de provas, documentos, comprovante de pagamento,
procurar o Poder Judiciário, procurar o advogado de sua confiança. Se o consumidor não possui a condição financeira de pagar o advogado, a Defensoria Pública ampara o consumidor nesse sentido. E a quantidade maior de provas que o consumidor venha a reunir é de grande relevância, porque vai configurar uma ação de danos morais, o direito ao consumidor, também danos materiais, que são aqueles prejuízos que o consumidor tem de ordem financeira. Ok, muito obrigada pelas orientações, dicas importantes aí, porque primeiro, Wilson, a gente sabe que essa família pode até receber o valor de volta, mas aquele transtorno, né? Aquele transtorno todo de ter chegado ao local e não encontrar nada, isso não tem como passar, né, recuperar. Mas, enfim, é importante que todos estejam atentos, né, e que sirva também de exemplo para outras pessoas antes de fazer uma reserva, verificar sempre o máximo possível para evitar cair nesse tipo de golpe. É com você aí no estúdio. Muito bem, Maria, muito obrigado. Agradeço ao Wellington também pelas informações importantes, dando os caminhos das pedras para que as pessoas não sejam as próximas vítimas. Maria, muito obrigado. Você volta daqui a pouquinho. E eu continuo dizendo, está cada vez mais difícil e mais complicado você fazer qualquer coisa, por mais que a internet tenha facilitado, mas também está muito mais arriscado de você ser vítima de um golpe, infelizmente.